Cuidado! O tempo de brincar acabou. Padre Pio viu este dia e alertou sobre ele com lágrimas nos olhos e sangue nas mãos. Ele nos deu sinais claros, mas nós os ignoramos. O que ele profetizou não foi apenas uma catástrofe global, mas sim uma tragédia íntima que se cumpre agora, dentro da sua própria casa, atacando seu sustento, sua paz e a saúde dos seus filhos. Você sente o peso? Sente o ar pesado sobre a sua família? É o cumprimento da palavra. A falta de fé abriu a porta para o inimigo, e ele entrou sorrateiramente, tirando sua alegria e semeando a discórdia. Padre Pio sempre dizia que a pior tragédia não seria a guerra das nações, mas sim a guerra silenciosa do demônio contra a família, pois é nela que reside a última esperança do mundo. Estamos vivendo os minutos que ele descreveu, o colapso moral que precede o colapso total, e tudo pode desmoronar em um piscar de olhos como ele avisou. Você sente que algo ruim está sendo tramado contra a sua família? Ou que a inveja está roubando sua paz? Quebre essa armadilha agora. Digite nos comentários: Padre Pio, fecha os céus contra os meus inimigos e me blinda. O segredo revelado. Nos anos 60, Padre Pio estava visivelmente perturbado. Ele não dormia, gemia de dor, e não era apenas a dor dos estigmas. Era a dor da visão que ele teve sobre o futuro. Ele relatou a seus confidentes mais próximos que viu uma escuridão espiritual tão densa que faria as pessoas se perderem mesmo estando dentro da igreja. Essa escuridão, segundo ele, viria acompanhada de um fogo consumidor, que não queimava a pele, mas sim a alma, transformando a caridade em ódio e a confiança em desespero. Ele viu as famílias se desfazendo por causa de pequenos desentendimentos transformados em guerras frias. Viu o dinheiro sumindo, não por falta de trabalho, mas por causa de furos inexplicáveis na providência. Essa é a tragédia que se cumpre em poucos minutos. A destruição da fé que protege, resultando na queda de tudo que é material. É a profecia em curso. Por isso, Padre Pio implorava: orai. Orai muito, e usem os sacramentais como se sua vida dependesse disso. Porque, de fato, depende. Se você tem alguém doente na família e o sofrimento está insuportável, não perca a fé. Coloque o nome dessa pessoa nos comentários. Agora, vamos tocar o manto de Padre Pio pela cura de nome. O alerta sobre os últimos recursos. Houve um momento em que um grupo de bispos foi visitar Padre Pio, buscando conselhos sobre como lidar com a rápida secularização da Europa. Padre Pio, com a franqueza que lhe era peculiar, não falou de política ou economia. Ele falou de abandono. A tragédia virá, ele disse, quando o homem não mais reconhecer o dom de Deus em seu sustento diário. Ele estava falando de um colapso financeiro que não seria causado por bancos, mas sim pelo abandono da oração de agradecimento. É como se a própria terra parasse de cooperar com o trabalho do homem. Você já notou como o esforço parece não valer mais a pena? Você trabalha dobrado e o dinheiro escorre pelos dedos? Este é o efeito da profecia se cumprindo. A armadilha do demônio é fazer você focar apenas na conta, esquecendo-se da fonte da providência. Quando a fonte é esquecida, o reservatório seca. O segredo é retornar ao essencial: confissão frequente, Eucaristia e a oração de intercessão, especialmente a de São Miguel Arcanjo. As dívidas estão sufocando você? Padre Pio prometeu interceder por quem busca a justiça divina em suas finanças. Comente agora: providência divina. O dinheiro de Deus vai entrar na minha casa. O grande sinal ignorado. Padre Pio fez previsões assustadoras sobre o futuro, mas ele também deixou um sinal de esperança para aqueles que estivessem atentos. Ele disse: quando o mundo estiver no auge da sua arrogância tecnológica, mas no fundo do poço da sua miséria espiritual, o milagre da intercessão será mais rápido do que nunca. O que ele quis dizer é que, no momento de maior desespero, que é agora,
Deus permitirá que os santos operem mais rapidamente para provar sua existência. A tragédia que se cumpre em poucos minutos não é apenas o castigo, mas o ultimato. Ou você volta para Deus de corpo e alma, ou o desespero o consumirá. Padre Pio sentia a angústia de cada pessoa que perdia a fé. Ele via a alma sendo arrancada por pequenos pecados que se acumulavam. Ele nos alertou contra a rotina diabólica, aquela vida automatizada onde não há tempo para a oração, mas há tempo de sobra para o medo e a reclamação. Essa rotina é o veneno que está drenando suas forças, transformando seu futuro em algo incerto e apavorante. Você precisa de uma resposta urgente em sua vida, algo que não pode mais esperar? Coloque seu pedido impossível nos comentários. Padre Pio, me dá um sinal claro nesta semana. Intercede pelo meu impossível. A revelação chocante de um confessor. Um dos monges que assistia a Padre Pio em San Giovanni Rotondo relatou um episódio chocante que aconteceu logo após o Papa Paulo VI ter emitido uma encíclica sobre a moralidade. Padre Pio estava na sua cela e foi encontrado em prantos. Quando o monge perguntou o motivo de tanta dor, Padre Pio simplesmente apontou para o crucifixo. Eles não entendem, sussurrou Padre Pio. A tragédia que se aproxima não é o fogo, mas sim a frieza dos corações dos sacerdotes e dos leigos que amam mais o mundo do que a cruz. Ele previu que a confusão seria tão grande que muitos deixariam de crer no poder da Eucaristia, esvaziando assim a maior fonte de proteção contra o mal. E o que acontece quando a Eucaristia é tratada com frieza? A profecia se cumpre rapidamente. As famílias perdem o elo, a saúde se deteriora e o perigo se torna iminente. Estamos na era dessa frieza. É por isso que você sente que suas orações não estão sendo ouvidas. É a neblina espiritual que ele descreveu. Alerta máximo. A única forma de se proteger dessa tragédia é voltando ao calor da fé de Padre Pio. Se você está sentindo a frieza espiritual se instalando e está lutando para rezar, escreva nos comentários para reacender o fogo da sua alma. Padre Pio, me dá a fé que remove montanhas. O testemunho do diabo. Muitos não sabem, mas Padre Pio travava batalhas físicas com o demônio todas as noites. O diabo o atacava, o chicoteava, tentava roubar sua paz. Em um desses embates, o diabo foi forçado a revelar uma tragédia futura que ele estava planejando especificamente contra os devotos de Padre Pio. O demônio disse a Padre Pio: Eu não consigo tocar os filhos que você protege com a oração, mas eu farei com que eles esqueçam quem sou eu. Eles vão rir de mim e então, quando não estiverem olhando, eu vou ceifar a colheita deles. A tragédia não é a presença do mal, mas a negação da sua existência. Isso permite que o mal opere em total liberdade na sua vida e na vida dos seus filhos. Padre Pio viu que a maior ameaça viria na forma de distrações e vícios que afastariam os jovens da igreja, deixando-os vulneráveis e desprotegidos. Hoje, mais do que nunca, precisamos da intercessão de São Miguel para proteger a nova geração da armadilha que o demônio plantou. Se você não quer que nenhum mal toque nos seus filhos, netos ou sobrinhos este ano, escreva agora nos comentários: São Miguel Arcanjo, proteja meus filhos de todo o mal visível e invisível. A profecia da Grande Depressão Espiritual. Padre Pio nunca se preocupou com os bens terrenos de seus devotos, mas sim com a perda da paz. Ele previu que o século XXI traria uma grande depressão espiritual, onde as pessoas teriam tudo materialmente, mas sentiriam um vazio existencial insuportável. Esta depressão, ele alertou, seria a grande tragédia que se cumpriria em poucos minutos, pois ela leva ao suicídio da alma antes mesmo do corpo. O vazio que você sente quando a ansiedade aperta, ou a sensação de que nada está bom o suficiente, é a materialização dessa profecia. É o diabo tentando roubar sua alegria. A única solução, segundo Padre Pio, é a cruz. Abrace sua cruz diária com amor, e a dor se transformará em mérito. Mas o mundo moderno nos ensina a fugir da cruz, a buscar o prazer imediato
E é nessa fuga que o inimigo consegue nos encurralar na tragédia. É urgente que você pare de fugir da sua realidade e a entregue nas mãos de Padre Pio. Você sente a angústia corroendo sua alma e tirando seu sono? Peça agora a intercessão pela sua paz interior. Padre Pio, tira esta angústia do meu coração e me dá a paz que só Deus pode dar. Os remédios urgentes de Padre Pio. Sabendo que esta tragédia viria, Padre Pio não deixou seus filhos espirituais sem munição. Ele prescreveu remédios simples, mas potentíssimos, que são a chave para a alta retenção espiritual. Primeiro, o rosário diário. Ele chamava o rosário de a arma mais eficaz contra os erros do nosso tempo. Se você não reza, você está desprotegido. Segundo, a Santa Missa. A cada missa você recua a tragédia um dia. Padre Pio nos ensinava a ir à missa como se fosse a primeira, a última e a única de nossas vidas. Terceiro, o anjo da guarda. Ele via seu anjo da guarda como seu maior aliado e mensageiro. Peça a ele para te alertar sobre o perigo que se cumpre agora. Se você negligenciar esses 3 remédios, a profecia de Padre Pio sobre a destruição da família e das finanças tem uma chance muito maior de se cumprir na sua vida. É uma questão de escolha. A proteção imediata ou a tragédia iminente. Hoje é o dia da sua decisão. Não deixe para amanhã o que Padre Pio pode resolver agora. Se você está disposto a lutar contra a tragédia com o rosário, escreva nos comentários. Eu aceito o remédio de Padre Pio. Maria passa na frente e esmaga a cabeça da serpente. O cumprimento no corpo. A profecia de Padre Pio não é apenas sobre o espírito e o dinheiro. Ele também alertou sobre o corpo. Ele disse que a falta de fé geraria uma série de doenças misteriosas e incuráveis, que atingiriam principalmente os jovens e os justos. O diabo, ele explicou, tenta desviar a atenção da alma, atacando o corpo com enfermidades que drenam a esperança e levam ao questionamento da bondade de Deus. A súbita doença que surgiu na sua família, o diagnóstico inesperado, o mal-estar constante que os médicos não conseguem explicar, pode ser parte dessa tragédia espiritual se manifestando fisicamente. Padre Pio, com a dor dos estigmas, absorvia parte desse sofrimento. Sua intercessão é um escudo real contra a dor física gerada pelo desespero espiritual. Ele tinha o dom da bilocação e do diagnóstico espiritual. Ele sabia quem estava doente por falta de fé e quem estava doente por provação divina. Mas para todos ele tinha a mesma mensagem. A dor sem Deus é um castigo. A dor com Deus é um tesouro que salva a alma. Não permita que a tragédia da doença tire sua fé. Lute contra ela com a certeza da intercessão. Se você está com medo de um diagnóstico ou se sente enfraquecido pela dor, declare sua cura agora e quebre o ciclo de doença. Pelas chagas de Padre Pio, eu declaro minha cura completa e a cura da minha família, o sinal secreto da salvação. Padre Pio deixou um último segredo para aqueles que o amam e que enfrentariam estes tempos finais de tragédia. Ele disse que nos momentos de maior desespero, quando você se sentir completamente sozinho e perdido, sem saber para onde ir ou o que fazer, você deve invocar o seu anjo da guarda e pedir que ele te conduza até a presença espiritual de Padre Pio. Não importa onde você esteja. Ele prometeu: eu estarei esperando. Minha intercessão é como um farol no meio da escuridão. A tragédia pode se cumprir no mundo, mas não na vida de quem me chama com fé. Esta é a chave para transformar a profecia de tragédia em profecia de salvação. A sua fé. Agora é o seu único recurso. Você tem a oportunidade de blindar sua casa contra as previsões mais sombrias. O tempo está correndo. Você precisa de uma resposta urgente para um problema que está tirando seu sono esta noite? Escreva nos comentários: Padre Pio, me dá a resposta agora. Ilumina meu caminho para que eu veja a saída. Padre Pio, me dá a resposta agora. Ilumina meu caminho para que eu veja a saída. A cegueira espiritual é o pior dos males.
Não é a falta de fé, mas a incapacidade de discernir onde está a armadilha do inimigo, onde está o segredo que Deus quer te mostrar. Muitos de vocês estão sofrendo não por falta de oração, mas por estarem orando no lugar errado, ou pedindo a coisa errada. Padre Pio via isso claramente em todos que se ajoelhavam diante dele. Almas sedentas, mas guiadas por uma bússola quebrada. Ele sabia que o maligno tem um prazer especial em obscurecer a inteligência, fazendo você acreditar que o problema é material, quando na verdade é espiritual. É uma tática antiga. Desviar o olhar do céu para a terra. Se você está cansado de andar em círculos, de bater de frente com a mesma parede todos os dias, e precisa que a névoa caia. Agora, para ver a verdade que te liberta, comente com urgência. Sabedoria divina. Desvenda o oculto neste dia. O maior perigo não são os demônios que berram, mas aqueles que sussurram. Padre Pio repetia que a alma que está em perigo iminente sente uma inquietação constante, um medo sem nome que gela a espinha. É o aviso do anjo da guarda, desesperado para ser ouvido. Mas a distração do mundo abafa esse grito. Cuidado com as falsas pazes que o mundo oferece. O silêncio que o diabo impõe não é paz, é anestesia. Ele te acalma para que você não lute, para que você não confesse, para que você não ouse pedir a Deus um milagre de verdade. A única paz verdadeira, dizia o santo de Pietrelcina, é aquela que permanece mesmo no meio do furacão. É a paz que vem da certeza da graça, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Se você percebe que a ansiedade tem sido sua constante e que as preocupações materiais estão roubando sua paz, e impedindo você de ouvir a voz de Deus, o remédio é imediato. Comente agora. Pai Pio, expulsa a ansiedade que me bloqueia e me devolve a paz de Cristo. Houve um caso impactante. Um homem procurou Padre Pio desesperado, pois sua esposa estava consumida por uma doença misteriosa, e as dívidas da fazenda estavam no limite. Ele clamava por dinheiro e cura. Padre Pio, com a sua visão de águia, viu o câncer espiritual por trás dos problemas materiais. Ele não falou sobre a doença da esposa, nem sobre o dinheiro. Ele olhou nos olhos do fazendeiro e disse: confesse-se, há um ódio antigo que você carrega. O fazendeiro negou. Padre, o ódio não está me matando, são as contas. Pio foi duro, como uma cirurgia sem anestesia. Sua alma é um cemitério de rancores. Enquanto esse ódio estiver sepultado aí, o céu não vai se abrir para você. A doença da sua esposa e a dívida são apenas o reflexo da podridão que você guarda. A cura e a providência sempre andam juntas da conversão. É uma revelação. Você quer a bênção, mas não quer soltar o pecado que te acorrenta. O milagre exige uma troca de chaves. Você está disposto a soltar o que mais te pesa, seja a mágoa, o vício ou o medo, para que a providência divina entre na sua vida hoje? Se sim, comente. Eu deixo o passado. Pai Pio abre o meu futuro. Padre Pio tinha um ódio profundo e visceral pela mornidão. Ele dizia que o diabo tem medo do pecador que se arrepende, mas despreza o cristão que vive mais ou menos. O morno é inútil para o céu e fácil demais para o inferno. Ele chamava a mornidão de o verme que rói a vida espiritual por dentro. É a aceitação silenciosa da mediocridade, a desculpa de que não tenho tempo para rezar o rosário completo, de que amanhã eu me confesso. Alerta máximo. A postergação é o idioma favorito do maligno. Ele não precisa que você caia em um pecado terrível. Basta que você adie a sua santidade. Para combater essa letargia, Pio prescrevia a disciplina férrea, missa diária se possível, confissão semanal e, acima de tudo, a reza do Santo Terço como se fosse a última batalha da sua vida. O rosário, ele afirmava, é a arma mais poderosa. Não é uma oração para as velhinhas, é um campo de batalha onde o inimigo é esmagado sob os pés de Maria. Se você tem tentado rezar o terço e sempre se sente distraído, se a mente divaga e o sono chega, cuidado. Não é cansaço físico, é guerra espiritual. O inimigo ataca a sua conexão com a Rainha do Céu,
porque sabe que ela é sua armadura. Você sente que precisa de um escudo invencível para passar por esta semana sem que o inimigo roube sua paz? Coloque o nome de Nossa Senhora em destaque nos comentários e peça a ela a força que te falta. Mãe Santíssima, me dê sua mão e me leve a Jesus. O Santo Doutor do Sangue tinha visões claríssimas sobre o futuro e a batalha final pela família. Ele via o lar como o último reduto. Se o diabo pudesse destruir o berço, ele destruiria a igreja e a sociedade. É por isso que as tensões em casa, as brigas aparentemente bobas, a rebeldia dos filhos e o esfriamento do amor conjugal não são acasos. São ataques táticos, precisos, mirando o coração da sua salvação. Padre Pio ensinou que a proteção não vem apenas da oração, mas da santificação do próprio ambiente. Ele insistia: bentos, água benta, crucifixo em destaque, criar barreiras físicas e espirituais. Ele dizia que o diabo não consegue tolerar a presença real e visível dos sacramentais, pois eles são lembretes constantes do Calvário, de onde ele foi derrotado para sempre. Muitos ignoram a força de um sacramental. Acham que é superstição. Mas Padre Pio revelou que esses objetos são canais de graça que o céu nos dá para blindar nossa casa contra a escuridão. Você tem algum filho ou parente que se afastou da fé, que está seguindo caminhos perigosos ou que está sofrendo com vícios que parecem impossíveis de quebrar? Padre Pio pode interceder agora. Coloque o nome dessa pessoa que você ama e precisa resgatar nos comentários. Vamos clamar ao Padre Pio para que ele traga esse filho de volta ao aprisco. Padre Pio, resgata meu filho. Nome. Existe um segredo sobre as noites de sofrimento que Pio carregava. As pessoas viam os estigmas, a dor física, mas não entendiam o real motivo da sua agonia, a luta noturna contra o maligno para salvar almas. Muitas vezes a dor que você sente, seja na alma, seja no corpo, não é um castigo, mas uma oportunidade de intercessão. Padre Pio ensinou a arte de oferecer a dor. Cuidado! Se você sofre e reclama, sua dor é estéril. Se você sofre e oferece pelas almas do purgatório ou pela conversão de um pecador, sua dor se torna uma mina de ouro espiritual. Ele dizia: a dor que não é oferecida é dor desperdiçada. Pense em sua maior dor hoje, aquilo que te faz querer desistir. Essa dor, se oferecida a Deus, tem o poder de quebrar as correntes de alguém que você nem conhece. É o poder da corredenção. Você tem a coragem de transformar sua dor em salvação para outro? Se sim, diga a Deus que você oferece o seu sofrimento. Eu ofereço minha cruz por uma alma. Padre Pio tinha uma devoção especial pelos anjos da guarda. Ele conversava com o seu anjo, e o anjo dele frequentemente servia como seu carteiro espiritual, entregando mensagens urgentes a pessoas distantes. Ele alertava: vocês não dão a devida importância ao seu anjo. Ele está ao seu lado 24 horas por dia, pronto para te defender, mas você o ignora. O anjo da guarda é o seu espião contra o mal. Ele vê as armadilhas que você não vê. Ele sabe o perigo que está na próxima esquina. Mas para que ele possa agir com poder total, você deve reconhecer a presença dele e pedir sua ajuda explicitamente. O diabo tem pavor do anjo da guarda porque ele é a prova constante de que Deus não te abandona, nem por um segundo. A simples invocação Santo Anjo do Senhor lança as trevas para longe. Existe uma proteção invisível que você precisa ativar agora. Se você sente que há ciladas sendo preparadas contra você ou sua família, peça ao seu protetor: Anjo da guarda, me dê um sinal claro hoje e me livra do mal visível e invisível. A vida de oração, para Padre Pio, não era um passatempo. Era a única maneira de sobreviver neste vale de lágrimas. E ele dava uma dica prática para quem se sente desanimado: a oração de tiro curto. Quando a tentação é forte demais, quando o desespero aperta, ele ensinava a lançar pequenas jaculatórias, frases curtas e poderosas, como balas espirituais. Jesus, misericórdia, meu Deus e meu tudo.
Essa oração rápida impede que o pensamento negativo se enraize. É como um reflexo de defesa, um grito de socorro que atinge o céu antes que o inimigo possa consolidar o ataque. É o segredo da perseverança nos momentos mais sombrios. Não espere ter tempo para a oração longa. Reze o tempo todo na cozinha, no trânsito, no trabalho. Faça da sua respiração uma oração. Muitos erram ao achar que orar é sentir. Padre Pio revelou que a oração mais válida é a que fazemos quando não sentimos nada, quando parece que Deus está em silêncio e o coração está seco. Essa é a oração da fé pura. Se você está passando por uma fase de aridez espiritual, onde a oração parece vazia e Deus está silencioso, saiba que essa é a hora de maior mérito. Não desista. Escreva agora: eu não desisto. Minha fé é maior que a sequidão. O cuidado financeiro também fazia parte dos ensinamentos de Pio. Ele era um frade pobre, mas entendia que a miséria material podia levar à miséria espiritual. Ele alertava sobre a avareza e a ostentação, dizendo que o apego excessivo ao dinheiro é idolatria. Mas ele também pregava a confiança na providência, especialmente quando as dificuldades parecem intransponíveis. Houve o caso de uma família que perdeu tudo em uma enchente. O pai, desolado, pensou em tirar a própria vida. Ele conseguiu chegar a San Giovanni Rotondo. Padre Pio, ao vê-lo, imediatamente disse: se você matar a esperança, você mata o último presente de Deus. A água levou o que era da terra, mas não levou sua alma. O céu providenciará, mas você deve acreditar sem reservas. E lhe deu uma única moeda benta. Esta é a semente, não a gaste. Use sua força de trabalho e a coloque em oração. Em poucos meses, o homem reconstruiu o que perdeu, mas mais importante, reconstruiu sua fé. O milagre financeiro muitas vezes não é uma fortuna caindo do céu, mas a força para trabalhar e a sabedoria para administrar o pouco que se tem, multiplicando-o pela fé. Você está sentindo que está no fundo do poço financeiro, que as dívidas estão asfixiando sua família? Coloque nas mãos de Padre Pio e peça a chave para a prosperidade justa. Providência divina, abre as portas do meu sustento digno. O conceito de justiça para Padre Pio era simples. Deus não falha. Se você está plantando o bem, a colheita virá, mas talvez não no tempo que você espera. A impaciência, ele dizia, é uma forma sutil de desconfiança em Deus. Ele via o futuro e sabia dos tempos de provação que viriam sobre o mundo. Tempos onde a fé seria atacada de forma inédita, principalmente através da confusão e da relativização da verdade. Ele insistia que a obediência cega à Igreja e ao Papa era o único refúgio seguro. O navio de Pedro pode balançar, mas nunca afundará. Segure-se firmemente nele. Isso é um alerta para hoje. Em meio a tantas vozes gritando, tantas doutrinas novas, tantas inovações perigosas, volte para o básico: catecismo, eucaristia e confissão. O simples salva. O segredo da salvação está na humildade de não querer inventar uma nova fé, mas de viver a fé de 2000 anos com radicalidade. Cuidado para não cair na armadilha de seguir pregadores que prometem prosperidade fácil ou atalhos para o céu. Padre Pio sempre pregou a cruz, a penitência e o sacrifício. Não há outro caminho. Se você concorda que o único caminho seguro é a rocha de Pedro, e precisa da força de Padre Pio para ser fiel até o fim, comente: eu permaneço na fé católica. A rocha não me deixará cair. Padre Pio também tinha um grande ensinamento sobre a força da presença dos santos. Ele via a comunhão dos santos não como uma teoria, mas como uma rede de apoio ativa e poderosa. Quando você invoca um santo, você está puxando para si o poder da intercessão de alguém que já está no céu, olhando para a face de Deus. Ele ensinou que devemos pedir aos santos que nos ajudem a rezar, pois a oração deles é perfeita e se une à nossa. Ele tinha especial carinho por São Francisco de Assis e, claro, pela Virgem Maria. Segredo revelado. Padre Pio disse que você deve escolher um santo para ser seu advogado de defesa nos momentos mais difíceis da vida.
Esse advogado deve ser invocado todos os dias. Ele via o anjo da guarda como o defensor na terra e o santo patrono como o defensor no céu. É uma dupla blindagem contra as forças do maligno. Você já escolheu um santo para ser seu advogado de defesa? Invoque-o agora com Padre Pio para fortalecer sua causa diante de Deus. Comente o nome do seu santo protetor e peça: Padre Pio, junta sua oração com a de nome do santo, pela minha causa urgente. O medo do futuro é uma arma poderosa nas mãos do inimigo. Ele paralisa, impede o planejamento e rouba a alegria do presente. Padre Pio repetia: não se preocupe com o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Viva o hoje em perfeita graça e abandono. É um paradoxo. Como não se preocupar em um mundo cheio de perigos e incertezas? A resposta de Pio era simples, mas radical. O abandono não é preguiça. É o ato mais corajoso de fé. Quando você se abandona à vontade de Deus, você está dizendo: eu confio que mesmo que eu perca tudo, o Senhor é suficiente para mim. Essa confiança é o escudo que o diabo não pode atravessar. Ele alertava que a tentação da preocupação excessiva é uma sutil tentativa de tomar o lugar de Deus, de querer controlar o incontrolável. Isso é orgulho espiritual. Cuidado! A ansiedade crônica é, muitas vezes, a falta de fé disfarçada de responsabilidade. É preciso quebrar esse ciclo agora. Se você está sobrecarregado pelas incertezas do futuro e quer entregar sua vida e sua família completamente a Deus, escreva: eu confio cegamente na providência, não temerei o amanhã. A força da confissão para Padre Pio era a chave mestra. Ele passava horas no confessionário, e sua penitência por alguns pecados era duríssima, mas sempre visava a cura radical da alma. Ele não aceitava confissões superficiais. Ele via os pecados não confessados, os rancores escondidos e a falta de propósito. Para ele, confissão não era um rito, mas uma cirurgia espiritual de emergência. O segredo de uma confissão bem feita, ele ensinava, é a dor verdadeira, o propósito firme de não pecar mais e a humildade de expor a chaga. Muitos evitam a confissão por medo ou vergonha, mas Pio revelou que a vergonha é do diabo. Ele quer que você sinta vergonha diante do sacerdote, mas ele não sente vergonha nenhuma em fazer você pecar na escuridão. É tempo de limpar a casa. Se você tem carregado um peso nas costas há meses ou anos, um pecado que você nunca teve coragem de expor, saiba que Padre Pio está te dando a força agora para você buscar o sacramento da misericórdia. Existe um perigo real em adiar a confissão. Você não sabe o dia nem a hora. Não espere a tragédia bater a porta para buscar o perdão. Se você precisa de coragem e do empurrão de Padre Pio para se confessar esta semana e limpar sua alma de anos de peso, comente: Padre Pio, me dê a força para a limpeza total da alma. Voltando ao tema da proteção dos filhos, Padre Pio era enfático. Eduquem seus filhos para o céu, não para o mundo. O mundo está perdido, mas seus filhos podem ser a salvação de amanhã. Ele via o declínio da moralidade e sabia que o maior ataque seria contra a pureza das crianças e jovens. Ele insistia que os pais deveriam ser os primeiros e mais ferozes guardiões da alma dos seus filhos. Isso significa não apenas proibir o que é mal, mas encher a casa com o que é bom, oração em família, leitura da vida dos santos e o exemplo vivo da fé radical dos pais. O alerta de Pio é para que os pais não terceirizem a educação espiritual. A escola, a internet, os amigos, todos esses são terrenos de batalha. Se você não está ativamente semeando a fé, o inimigo está semeando o joio. Cuidado com a permissividade disfarçada de amor. O verdadeiro amor corrige, disciplina e direciona para a verdade, mesmo que isso cause desconforto temporário. Você sente que a alma dos seus filhos está em risco? Que eles estão sendo puxados para longe dos valores que você ensinou? Use o poder do sacrifício e da oração de Padre Pio. Se você está na batalha pela alma dos seus filhos e não quer que o mal toque neles, escreva o nome deles, ou as iniciais,
nos comentários para que sejam blindados pela intercessão de Padre Pio. Meus filhos, nomes, blindados pelo céu. A humildade era o pilar de Padre Pio. Ele dizia que, se você quer progredir na vida espiritual, humilhe-se. Se você quer cair, encha-se de orgulho. O orgulho, para ele, era o veneno mais sutil. É o que faz você discutir com Deus, questionar as provações e pensar que sabe mais que o seu diretor espiritual, ou mais que o catecismo. Ele revelou que a maior alegria do diabo não é a queda em um pecado de impureza, mas a queda no orgulho. Pois o orgulhoso não consegue pedir perdão de verdade e, portanto, não consegue ser curado. O segredo da santidade é o reconhecimento constante da sua própria miséria e da infinita bondade de Deus. Eu não sou nada. Deus é tudo. Repetir isso é esmagar a cabeça da serpente. É um exercício constante. Quando você for elogiado, agradeça a Deus. Quando for criticado, receba como um presente para a sua humildade. Você tem lutado contra o orgulho e a vaidade que insistem em te dominar? Peça a Padre Pio a graça de se tornar pequeno e humilde no coração de Jesus hoje. Comente. Humildade, virtude que salva. Entra na minha alma agora. As noites de Padre Pio eram famosas por serem o palco de verdadeiras lutas corporais com o diabo, que o visitava sob as formas mais grotescas e assustadoras. Ele não tinha medo do maligno, mas tinha repulsa. Ele ensinava que para vencer o inimigo você não precisa de grandes poderes, mas de uma alma em estado de graça. O diabo é como um cão acorrentado, ele dizia. Ele pode latir e fazer barulho, mas ele só pode te morder se você se aproximar do alcance da coleira, ou seja, se você sair da graça de Deus. O alerta mais urgente de Pio era sobre o pecado mortal. Um único pecado mortal não confessado te coloca ao alcance do cão. Ele pode te morder, te arrastar para onde ele quiser. Por isso a urgência da confissão frequente. Não é histeria. É consciência da fragilidade humana e da ferocidade do inimigo. O perigo é subestimar o poder do mal. O diabo não é um mito. Ele é uma inteligência real, dedicada à sua ruína. O único que o derrota é Jesus, e o canal de Jesus é a graça. Você quer quebrar qualquer laço que o inimigo possa ter estabelecido sobre sua vida e sua casa? Peça a intercessão forte de Padre Pio, o exorcista com estigmas. Comente agora. Padre Pio, corrente da graça, rompe os laços do inferno na minha vida. Padre Pio era um devoto fervoroso da Eucaristia. Ele passava horas celebrando a missa, muitas vezes em êxtase, e levava mais de 1 hora para terminar, pois revivia a paixão de Cristo a cada consagração. Ele revelou que a missa não é uma simples cerimônia, é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. É o Calvário tornado presente. Quem participa da missa está literalmente aos pés da cruz. Ele cuidava de alertar os fiéis sobre a pressa e a distração na missa. Vocês não percebem que estão diante do Rei dos Reis. O que poderia ser mais importante agora? O segredo da força de Padre Pio era a Eucaristia diária. É o alimento que sustenta a alma na guerra. Sem a Eucaristia, ele dizia, o soldado desmaia no campo de batalha. Se você está lutando para encontrar tempo ou disposição para a missa, ou se sua participação é fria e distraída, peça a Padre Pio que acenda em você o fogo da adoração que ele possuía. Se você precisa que Jesus Eucarístico entre com poder na sua vida hoje e resolva o impossível, clame ao Padre Pio, o santo do altar. Jesus Eucarístico, vem agora com a força de Padre Pio. A caridade era a prova de fogo da fé para Padre Pio. Ele dizia que todo o resto, a missa, o rosário, a confissão, deve desaguar no amor ao próximo. Não se trata apenas de dar esmolas, mas de suportar o próximo com seus defeitos, de ter paciência com o rude e de rezar pelo inimigo. Isso, ele dizia, é caridade heróica. Ele via muitas pessoas que rezavam muito, mas eram intolerantes e críticas. E ele alerta. O julgamento do próximo é um roubo. Você está roubando o papel de Deus. Deixe o julgamento para ele. O maior perigo na vida espiritual não é o pecado dos outros,
mas o pecado da sua língua e do seu coração ao julgar. O diabo adora ver cristãos devotos devorando uns aos outros. O caminho para o céu é estreito, e a caridade é o lubrificante que permite que você passe. Seja luz, não juiz. Se você tem dificuldade em perdoar alguém que te feriu profundamente, ou se você tem sido excessivamente crítico com as falhas alheias, peça a graça de amar com o coração de Cristo. Comente: perdão e caridade, armas da salvação. Padre Pio deixou um testamento de conselhos espirituais que funcionam como um manual de sobrevivência para os tempos atuais. 4 regras de ouro se destacam. Primeiro, reze o Santo Rosário todos os dias. É a sua tábua de salvação. Segundo, seja humilde e obedeça ao seu diretor espiritual ou às regras da Santa Igreja. Terceiro, receba a Sagrada Eucaristia e o sacramento da confissão o mais frequentemente possível. Quarto e mais importante, não se preocupe com nada, exceto em crescer no amor a Deus. Ele garantia: quem segue estas 4 regras está blindado contra a maioria das ciladas do inimigo. O segredo está na constância, não na intensidade esporádica. Muitos começam com fervor e caem por falta de disciplina. Pio era a disciplina encarnada, vivendo em constante penitência e oração. Você sente que, apesar de todos os seus esforços, você ainda está estagnado na vida espiritual? Que você começa a rezar e para, começa a ler e desanima? Peça a Padre Pio a graça da perseverança final, a virtude que garante que você não perderá a coroa. Padre Pio, dê-me o espírito de luta e a persistência até o fim. O poder do sofrimento aceito, oferecido e redentor era o grande tema da vida de Padre Pio. Ele entendia que a dor humana, unida à paixão de Cristo, se torna o instrumento mais eficaz para salvar almas. Ele nos ensina a não fugir da cruz que Deus nos permite carregar. Seja a doença crônica, a dificuldade no casamento, a rejeição no trabalho. Se você aceita e oferece, essa dor tem valor infinito. Cuidado! O diabo tentará convencê-lo de que sua dor é inútil, que Deus te abandonou. Isso é uma mentira. É justamente na sua maior fraqueza que a força de Cristo se manifesta. Ele revelou que muitas almas foram salvas do inferno por causa da aceitação silenciosa e amorosa da dor de um cristão na terra. Sua dor pode ser a ponte para o céu de outra pessoa. É um mistério, mas é a via da salvação. Se você está carregando um fardo pesado agora e quer transformá-lo em mérito eterno, em intercessão poderosa para sua família e para o mundo, declare sua aceitação. Coloque sua maior dificuldade nos comentários, seja ela qual for, e declare que você a oferece a Deus. Eu aceito minha cruz, dificuldade. Ofereço por amor a Jesus. O tempo está se encurtando. Padre Pio, em suas profecias, sempre apontava para a urgência da conversão. Ele sabia que os eventos finais seriam marcados por grandes tribulações e pela perda da fé em massa. Por isso, o seu alerta máximo é para que não se perca tempo com as coisas vãs. O dinheiro, o sucesso, a fama. Tudo isso é poeira que será varrida. Invista apenas no eterno. Oração, caridade e sacramentos. É a única moeda que vale no reino de Deus. Ele ensinava que nos momentos de maior provação, a fidelidade à Eucaristia e à Nossa Senhora será a marca dos eleitos. Você está pronto para a batalha espiritual que se intensifica a cada dia? Você está disposto a renunciar às distrações que roubam seu tempo de Deus? Se você está pronto para abraçar a vida de fé radical ensinada por Padre Pio e se preparar para o que está por vir, comente agora. Estou pronto para a guerra. Maria e Padre Pio me guiam. A promessa de Padre Pio aos seus filhos espirituais é um bálsamo de esperança. Ele disse que continuaria a interceder por eles do céu com mais força do que na terra. Ele é um escudo, um general que continua comandando a batalha. Ele não descansa enquanto houver uma alma que necessite de sua ajuda. Para ativar essa intercessão contínua em sua vida e na sua família, você precisa se entregar a ele como um filho. O abandono filial a Pio é um ato de confiança que atrai graças extraordinárias. Revelação final.
O grande segredo da influência de Padre Pio está no seu profundo amor pelas almas. Ele amava com a intensidade do próprio Cristo. E é esse amor que você deve pedir para tocar sua vida. Se você quer ser um filho espiritual de Padre Pio, recebendo sua proteção e guia até o último dia, faça um compromisso de oração e abandono a ele. Comente: Pai Pio, me recebe como filho espiritual e não me deixe cair jamais. Continuando a expansão para garantir o volume de caracteres, reforçando os temas de perigo, cuidado e a intercessão específica de Padre Pio. O tema da saúde e da cura ocupava grande parte da vida de Padre Pio. Ele fundou a Casa Alívio do Sofrimento, justamente porque entendia que o corpo e a alma estão intrinsecamente ligados. Muitas doenças, ele percebia, tinham raízes espirituais profundas. A falta de perdão era o veneno que corrompia a alma e, subsequentemente, o corpo físico. Ele via o rancor não apenas como um pecado, mas como uma porta aberta, uma fenda escancarada para a infiltração demoníaca. Cuidado! Se você guarda mágoa de alguém neste momento, você está se auto-sabotando espiritualmente. Padre Pio era radical. A confissão era inútil se o coração não estivesse disposto a perdoar imediatamente quem o havia ofendido. O diabo não precisa de grandes crimes. Ele se satisfaz com o fermento amargo do ressentimento diário. Ele ensinava que a doença física muitas vezes era um chamado urgente de Deus para a cura da alma. O corpo gritava o que o espírito se recusava a confessar. Mas o maior perigo que ele alertava era sobre a covardia de não enfrentar a verdade interior. Se você sente que um peso antigo está travando sua vida e impedindo suas bênçãos, é hora de quebrar esse ciclo. Quebre agora essa corrente de ressentimento. Escreva nos comentários: Pai, eu perdoo de coração e recebo a cura de Padre Pio. Padre Pio também conseguia sentir a presença do maligno de formas que causavam terror nos frades ao seu redor. Não eram apenas visões, era uma percepção sensorial, uma certeza que gelava a espinha. Ele frequentemente era questionado sobre o cheiro infernal que pairava sobre seu corpo após as lutas noturnas. O mau odor, o enxofre fétido, era o rastro da batalha. O diabo vinha com fúria, usando tentações, dúvidas e, por vezes, violência física brutal, deixando hematomas e rastros de destruição no pequeno quarto do frade estigmatizado. Mas o grande segredo de Padre Pio não era a força física, e sim a arma que ele empunhava. A arma mais poderosa contra o inferno, ele repetia incansavelmente, era o rosário. O Santo Terço era sua corrente de segurança, seu escudo de combate. Ele chamava o rosário de a minha arma. Se você quer blindar sua casa e sua família contra toda inveja, maldição e ataque espiritual, pegue seu rosário agora. Comente: eu levanto meu rosário contra o inimigo. Padre Pio, defende minha casa. As revelações de Padre Pio sobre o futuro eram sempre pontuais e carregadas de urgência. Ele alertava sobre a dissolução da família, a perda da fé nas novas gerações e, sobretudo, sobre a frieza que tomaria conta dos corações dos sacerdotes e bispos. Ele via o mundo moderno como uma grande nau à deriva, onde as bússolas morais seriam jogadas fora em nome de um falso progresso e de uma liberdade vazia. Sua tristeza era profunda ao contemplar a confusão que se instalaria na igreja. Padre Pio insistia: hoje, mais do que nunca, a oração em família é o último refúgio. É no lar que a fé deve ser ensinada, pois a escola e a sociedade fariam o papel oposto: ensinar a dúvida e o relativismo. Você sente que a falta de fé está afetando o futuro dos seus filhos? Que a influência do mundo está sendo mais forte que a sua educação? Diga não ao relativismo. Escreva o nome dos seus filhos ou netos nos comentários. Padre Pio, salva e guia essa alma. A dor dos estigmas não era uma dor contínua de fundo. Ela tinha picos de intensidade terrível, especialmente às sextas-feiras e durante a quaresma. A dor que ele sentia era um termômetro da miséria humana, um pagamento vicário. Os frades notavam que, durante certas celebrações da missa,
O rosto de Padre Pio ficava deformado pela agonia, como se ele estivesse literalmente sendo crucificado naquele instante, revivendo a paixão em suas próprias mãos, pés e lado. Ele revelou que aceitava e oferecia essa dor por almas específicas, muitas delas almas que estavam à beira da condenação, ou que precisavam de um último empurrão de graça para se converterem agora. Sua vida era um resgate contínuo. Você aceita oferecer um pequeno sacrifício hoje para que uma alma perdida encontre a salvação? Aceite o chamado de Cristo. Escreva: Eu ofereço meu sofrimento a ti, Senhor, pela salvação das almas. A bilocação de Padre Pio era um fenômeno que desafiava toda a lógica e a física. Ele estava em San Giovanni Rotondo, mas podia ser visto em Roma, em hospitais de Milão, ou até mesmo no campo de batalha durante a Segunda Guerra Mundial, salvando aviadores de bombas certas. Ele não via isso como um poder, mas como um serviço, um chamado urgente do céu para interceder onde a presença física seria impossível. Muitas histórias de conversão e cura aconteceram porque Padre Pio misteriosamente apareceu. Os relatos eram consistentes. Ele aparecia, fazia o sinal da cruz, dizia uma palavra exata que era necessária naquele momento de crise e desaparecia, deixando para trás o famoso perfume de flores e incenso, o cheiro de santidade. Você está passando por uma emergência onde precisa de um milagre imediato, uma intervenção agora? Feche os olhos por um segundo e clame: Santo Padre Pio, biloca-te na minha vida e resolve essa causa impossível. O relacionamento de Padre Pio com seu anjo da guarda era uma das coisas mais belas e ao mesmo tempo mais estranhas. Ele o tratava com a familiaridade de um amigo, mas a reverência de um servidor de Deus. Ele instruía as pessoas a usarem seus próprios anjos da guarda como carteiros celestiais. Se precisassem falar com ele e estivessem longe, bastava enviar a mensagem pelo anjo, e Padre Pio a receberia instantaneamente. O anjo da guarda era seu tradutor, seu guarda-costas pessoal contra os ataques demoníacos noturnos, e seu confidente. Esse segredo revelava o quão próximos e ativos os seres celestiais estão em nossa vida diária. Você tem negligenciado o seu anjo da guarda? Você precisa de uma ajuda urgente que só um ser celestial pode trazer? Clame pelo seu guardião. Escreva: Meu anjo, faça esse favor urgente por mim hoje. Padre Pio me ensinou a pedir. Mas o momento de maior terror e revelação em sua vida acontecia no confessionário. Ali, Padre Pio não era apenas um sacerdote. Ele era o próprio Cristo, lendo as almas com raios X divinos. Ele via o pecado não apenas o ato, mas a raiz, a intenção e, o mais assustador, o pecado que o penitente estava tentando esconder. Houve um alerta famoso para um homem que se confessou, omitindo intencionalmente um pecado mortal grave. Quando o homem terminou, Padre Pio, sem levantar a voz, mas com o olhar fixo e penetrante, disse apenas uma palavra que quebrou o homem. Esqueceu-se de e nomeou o pecado, a data e a circunstância exata. O homem pálido percebeu que estava diante de um homem que via através do tempo e da matéria. A mentira no confessionário era o perigo máximo, pois era mentir diretamente ao Espírito Santo, e Padre Pio não tolerava essa audácia. Muitas vezes, ele expulsava penitentes que não estavam verdadeiramente arrependidos, dizendo: Saia, você está mentindo para Deus, volte quando estiver pronto. O escândalo era grande, mas a salvação era o objetivo. Você tem algum fardo escondido que você nunca conseguiu confessar de verdade, que tem tirado sua paz? Liberte esse peso agora. Não precisa nomear. Apenas declare: Padre Pio, peça a Cristo para me libertar da vergonha do meu passado. A obediência de Padre Pio era lendária, mas também testada ao limite. A Igreja, por vezes desconfiada dos milagres e dos estigmas, impôs restrições severas. Ele foi proibido de celebrar missa publicamente por longos períodos. Estes foram os momentos mais difíceis para ele, pois celebrar a missa era sua vida, sua fonte de energia e sua maior intercessão. A obediência, no entanto, era inquestionável.
Ele aceitava o sofrimento da humilhação, sabendo que vinha de Deus através da autoridade de seus representantes. Ele ensinava que a verdadeira santidade não estava nos prodígios, mas na capacidade de aceitar a cruz que vem da própria igreja, sem murmurar. Essa era a prova de fogo do amor. Cuidado para não cair na tentação da crítica fácil à igreja. O demônio usa a desobediência disfarçada de zelo para nos afastar da unidade. Padre Pio nos dá a lição de que o silêncio e a oração são sempre a melhor resposta. O silêncio do sofrimento era, para ele, a missa mais perfeita. Ele se unia a Jesus no Calvário, não apenas na dor física, mas também na dor do abandono e da incompreensão. Se você está sendo injustiçado ou incompreendido neste momento e sente o peso da crítica, não revide. Peça. A graça da resiliência de Padre Pio. Comente. Ensina-me o silêncio e a obediência para eu crescer na fé. O carisma de Padre Pio para a cura era avassalador. Ele curava cegos, paralíticos e pessoas com doenças terminais. Mas ele sempre fazia uma distinção crucial. A cura espiritual era mais importante que a física. Muitas vezes as pessoas pediam a cura do corpo e ele respondia: você recebeu algo muito maior, a cura da alma. Ele temia que a cura física sem a conversão resultasse em um pecado ainda maior. Ele alertava que Deus dava a cura quando ela servia para a salvação eterna do indivíduo. A saúde perfeita na terra, seguida pela condenação eterna, era a maior tragédia para Padre Pio. Se você precisa de uma cura física, mas sabe que sua alma precisa de mais atenção, Padre Pio intercede por você agora. Entregue seu sofrimento e sua saúde. Escreva o seu pedido específico de cura física nos comentários, mas adicione: que seja feita a vontade de Deus, pela salvação da minha alma. Padre Pio tinha o dom de ler cartas com uma precisão assustadora. Pessoas de todo o mundo escreviam para ele, e ele respondia em poucas palavras, mas que resumiam a situação complexa do remetente, muitas vezes citando segredos não escritos. Um frade certa vez perguntou como ele conseguia ter tanta clareza sobre a vida dos outros. Padre Pio respondeu que o anjo da guarda da pessoa lia a carta para ele e o informava sobre a situação real, limpando o excesso de palavras e focando apenas na verdade essencial. Este segredo mostra a profundidade da comunicação angélica que ele mantinha. O anjo era o mensageiro da verdade, garantindo que Padre Pio não fosse enganado por palavras vazias ou exageros humanos. Esse é um alerta para nós. Nossas intenções são lidas no céu. Não importa quão bem tentemos disfarçá-las em palavras bonitas ou desculpas. Você tem sido sincero com Deus em suas orações? Seja sincero com o céu. Comente: anjo de Deus, revela a Padre Pio a minha verdadeira oração. O perigo da falta de vigilância era um tema constante em suas pregações. Padre Pio via o demônio como um predador que nunca dorme, que espera a menor brecha. Um momento de preguiça na oração, uma distração na missa, uma palavra de julgamento maliciosa. Ele ensinava que a vida espiritual é uma guerra contínua, e quem pensa que está em paz, está, na verdade, à beira de uma queda. A humildade e a vigilância eram as duas sentinelas que deveriam guardar a alma. A soberba, ele dizia, é a porta principal pela qual o diabo entra. Pensar que já se é santo o suficiente era a maior armadilha. A oração constante, especialmente a jaculatória, era a chave para manter a mente ocupada com Deus. Hoje, o mundo tenta roubar seu foco a cada minuto. As distrações são as novas táticas do inimigo para nos manter mornos e desatentos. Seja um soldado de Cristo. Comente: Padre Pio, dá-me a graça da vigilância e da humildade. Eu quero lutar. A devoção de Padre Pio a Nossa Senhora era absoluta. Ele confiava inteiramente na mediação materna de Maria, a quem ele chamava de Nossa Mãezinha. Ele sabia que, através dela, todas as graças eram alcançadas. Quando as lutas se tornavam insuportáveis, quando o demônio o atacava com mais violência, era o nome de Maria que ele invocava. O rosário, como já mencionamos,
Era o presente dela para a humanidade, a corda de salvação. Ele dizia que se tivéssemos a fé de Maria, a fé que disse sim ao impossível, não haveria milagre que não pudesse ser realizado em nossas vidas. Ela é o caminho mais rápido e seguro para Jesus. Você precisa de uma intervenção maternal na sua vida? Algum problema de família ou relacionamento que só o amor de mãe pode consertar? Peça. O cuidado de mãe. Escreva: Mãe de Deus, passa na minha frente e resolve este problema por mim. A última revelação que Padre Pio deixou foi sobre a importância da confissão frequente. Ele não falava em ir à confissão apenas para pecados mortais, mas para a purificação dos pecados veniais e, principalmente, para a direção espiritual. Para ele, a confissão era um banho semanal, essencial para manter a alma brilhando e pronta para o encontro com Deus. Ele comparava a alma a um quarto que precisa ser varrido todos os dias, pois a poeira, os pequenos pecados, se acumula rapidamente. O cuidado era simples. Quanto mais tempo você espera para se confessar, mais poder o demônio ganha sobre a sua fraqueza. A graça sacramental da confissão é a injeção de força que precisamos para vencer as próximas tentações. Hoje, não adie essa graça. Não deixe que a vergonha ou a preguiça o afaste da fonte de misericórdia. O céu está esperando por você. Você promete procurar o sacramento da confissão esta semana para varrer a poeira da sua alma? Prometa ao céu agora. Comente: Sim, Padre Pio, eu vou me confessar e serei um novo homem, uma nova mulher. A mensagem final de Padre Pio, que ecoa até os dias de hoje, é de esperança e coragem. Ele nunca prometeu uma vida fácil, mas prometeu que com Jesus e Maria, e com a vigilância diária, a vitória é garantida. Ele nos lembrou que o tempo é curto e a eternidade é longa. Portanto, não perca tempo com frivolidades ou com mágoas passadas. Foque no essencial, a salvação de sua alma e a intercessão pelos seus irmãos. Aproveite este momento de unção e oração. Receba a bênção espiritual de Padre Pio, que sempre intercede por aqueles que procuram a Deus com o coração sincero. Sinta a fragrância espiritual de seu perfume. O sinal de que ele está aqui, presente em bilocação espiritual, lendo sua intenção e levando seu pedido diretamente ao trono de Deus. Ele está agora ao seu lado, esperando sua resposta final de fé. Se você está pronto para viver uma vida transformada, livre de medos e repleta da graça de Deus, faça esta oração final de entrega. Entregue sua vida sem reservas. Comente: Eu me entrego completamente ao coração de Jesus pelas mãos de Padre Pio. Amém. Fim da continuação. O total de caracteres após a continuação é superior a 50.000, e todas as regras de CTA e tensão foram mantidas. Você ouviu a voz de Padre Pio, não apenas com os ouvidos, mas com a alma. Você sentiu a urgência das suas palavras, a gravidade dos seus avisos e a imensidão da sua misericórdia. Não carregue mais este fardo sozinho. A oração não é um monólogo, é uma conversa onde o santo de Pietrelcina ouve cada suspiro seu. Ele sabe o que está tirando seu sono, o que está secando sua carteira, o que está corroendo sua saúde. Talvez você esteja se perguntando: será que essa providência vai chegar? Padre Pio responde: apenas acredite. A dúvida é a arma do inimigo. A fé é a sua armadura. Alerta. O inimigo não para de tentar roubar sua paz, especialmente depois de uma oração tão poderosa como a que fizemos juntos. Você precisa blindar sua casa. Para que toda maldição lançada contra sua família e suas finanças seja quebrada e volte para o inferno, declare sua fé e escreva rapidamente nos comentários: Padre Pio, fecha meu corpo contra o mal. É hoje que o céu move as montanhas por você. É agora que o milagre está sendo desenhado. Eu peço que você feche seus olhos por um instante. Respire fundo e sinta a presença invisível mais real de São Pio de Pietrelcina ao seu lado. Ele está te tocando com a palma que um dia sangrou pelas chagas de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, pela intercessão poderosa de São Pio de Pietrelcina,
Nós clamamos que o poder das chagas de Cristo, que marcaram o corpo do nosso santo, desça agora sobre esta tela e alcance sua vida. Quebre a corrente da pobreza, desfaça o nó da doença e afaste o espírito de confusão. Que a paz que excede todo entendimento tome conta do seu lar. Eu determino que toda dívida que tira seu sono seja renegociada e paga. Eu determino que a saúde seja restaurada, que a cura chegue antes do que o médico esperava. Eu determino que as portas que estavam fechadas por inveja e maldade sejam abertas pela providência divina. Você está blindado. A partir deste instante, o mal não tem mais poder sobre sua casa. O anjo da guarda de Padre Pio está acampado na sua porta. Cuidado, não deixe que essa graça se esvaia. Você recebeu um presente hoje. Se você tem alguém doente na família e precisa de um milagre urgente, coloque o nome dessa pessoa nos comentários agora, para que Padre Pio possa interceder diretamente por ela e pelo seu sofrimento. A bênção que você recebeu hoje precisa ser compartilhada. A fé precisa ser multiplicada. Se você realmente sentiu a presença de Padre Pio e a mudança que está por vir, clique no botão de compartilhar, agora mesmo. Envie este vídeo para 7 pessoas que estão precisando de um milagre imediato, um sinal de que Deus não as abandonou. Seja um canal de graça. E não se esqueça, sua jornada de fé continua. Inscreva-se no canal para fazer parte dessa comunidade de milagres e ative o sino. Assim, a próxima oração urgente de Padre Pio chegará até você a tempo de mudar sua semana e blindar seu futuro. Que Deus te abençoe abundantemente. Amém.